Igreja. Laís, para minha surpresa, ele disse: mãe, aquela mensagem que eu pus no meu coração. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Aleluia. Feliz sábado, igreja. É uma honra e uma alegria estar aqui participando dessa semana de oração com os irmãos. E eu confesso que eu me emocionei sentada aqui do lado da Cibele, da Bebel, porque eu olhei para ela e eu lembrei, eu vi essa igreja cheia, e eu lembrei que dia 30 de maio agora fez 2 meses que eu me batizei na igreja adventista. E eu me lembrei que há 2 anos, 2 meses não, 2 anos, perdão, 2 anos. E eu lembrei que há 2 anos e meio eu não sabia nada sobre essa igreja. E a Bebel e o pastor foram até minha casa e eu colocava vários empecilhos, né? Colocava vários empecilhos para não vir, mas Jesus transformou a minha vida. E é emocionante saber que hoje eu estou aqui, trazendo a mensagem para vocês. Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, amado Pai, Tu és maravilhoso demais. Os milagres que o Senhor faz nós não conseguimos entender, porque realmente é obra do Espírito Santo, Deus. Que nessa manhã, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor possa tocar o coração dos Teus servos, que o Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes para entender a Tua palavra. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Existe alguém nos visitando nessa manhã? Levante a mão, por favor. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, que vocês possam se sentir em casa, entre amigos, vocês são muito bem-vindos aqui. A Bebel me falou de um projeto das crianças, que as crianças têm que prestar atenção aí no culto, achei muito interessante. Então eu vou falar e os pais vão ajudar. Hoje nós vamos estudar a nossa mensagem, nós vamos decorrer sobre vários livros, mas principalmente sobre 2 Crônicas 33. 2 Crônicas é o livro, capítulo 33. E nós vamos ler alguns versículos, mas principalmente aí o versículo 1 e 2. E o título do nosso sermão, para as crianças estarem anotando, nós vamos falar sobre o rei de Judá, o rei Manassés. Tá bom? Também vamos falar um pouquinho dos 10 mandamentos, como já foi falado aqui na historinha da tia. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Amém? Minha Bíblia é nova versão internacional, mas você pode acompanhar. 2 Crônicas 33, o verso 1 e 2 diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Fica com Manassés na cabeça. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já conheceram uma pessoa que teve a vida completamente transformada por Jesus? Uma pessoa que era uma coisa antes e depois ele se tornou uma pessoa completamente diferente? Você conhece alguém assim? Quem sabe você não é essa pessoa? Mas eu gostaria de contar uma história para vocês, uma história real. Há algum tempo atrás, houve uma semana de oração como essa, em São Paulo. E nessa semana de oração, um missionário saiu à rua, convidando as pessoas para estarem vindo na igreja à noite, para poderem estar participando da semana de oração. Na rua da igreja, tinha uma loja de bicicletas, e ele foi lá chamar
o dono da loja de bicicletas. Ele se chamava Ismael, mas todo mundo conhecia ele como Fumaça. Era o Fumaça. Ele chegou, fez o convite todo animado. Olha, vai ter uma semana de oração na minha igreja, muito especial. Jesus quer falar com você, Jesus quer mudar a sua vida. Mas Fumaça estava bêbado. Estava bêbado, foi ignorante, foi até um pouco agressivo. Falou, sai pra lá, não quero saber de Jesus. E tratou mal o missionário. O missionário saiu triste, cabisbaixo. Mas para sua surpresa, quando chegou de noite, quem estava na igreja? Fumaça. Fumaça estava na igreja, ele foi. Ele foi à igreja, tocado pelo Espírito Santo, e participou de toda a semana de oração. Quando chegou no último dia, Fumaça, Ismael Fumaça, ele se decidiu pelo batismo, foi batizado nas águas. Ele teve a sua vida transformada. E daqui a poucos dias, Ismael já estava trabalhando na igreja. Ismael ficou responsável por abrir e fechar a igreja. E ele estava bem tranquilo, seguindo a sua vida com Cristo, quando de repente ele encontrou um outro amigo na rua. Esse amigo se chamava Saravá. E Fumaça encontrou Saravá, e Saravá falou assim: ô Fumaça, vem tomar uma cervejinha comigo. Aí Fumaça virou e falou assim: não, agora eu sou de Cristo Jesus, eu não bebo mais. O quê? Você virou crente? Eu duvido, eu te conheço, rapaz. Vamos tomar umazinha, eu pago. Para com isso, vamos tomar. Não, eu mudei a minha vida. Eu não bebo mais. Agora eu sou de Cristo Jesus. E você também devia aceitar Jesus. Ele também pode transformar a sua vida, Saravá. Eu nunca vou ser crente. E passou. Depois. Só que passou um tempo, eles eram pedreiros. E tinha que fazer um serviço na calçada da igreja. Construir a calçada da igreja. Fumaça, Ismael Fumaça, chamou Saravá para ajudar. Saravá foi ajudar a fazer o serviço da igreja. E ali ele começou a perceber que aquela igreja era uma igreja diferente. Saravá ficou curioso. E sabe o que aconteceu? Saravá foi na igreja também. Saravá foi na igreja. E Saravá foi movido pelo Espírito Santo, conheceu a palavra de Deus e também foi batizado, teve a sua vida transformada. Olha, Saravá começou a cantar no coral da igreja e ele era uma bênção. Mais um dia, depois de alguns anos, ladrões entraram na casa de Saravá e roubaram muitos dos seus pertences. Ele, inconformado, sabe o que ele fez? Ele foi atrás dos ladrões, olha só. Ele foi atrás dos ladrões para tirar satisfação, para tentar reaver as suas coisas. E nesse episódio, ele foi brutalmente espancado. Ele, com muita dificuldade, voltou para sua casa, quase não conseguindo andar. Sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou. Ele pegou a sua Bíblia, ele fechou os olhos, começou a orar. E ele morreu com a Bíblia nas mãos, orando ao Senhor. Olha, irmãos, nós sabemos que em nome de Jesus, essa história é verídica, tá? Não é invenção. E nós sabemos que naquele grande dia, quando Jesus voltar, nós vamos encontrar com Saravá. Porque ele morreu, mas ele morreu em Cristo. A vida dele foi transformada. E a vida dele foi transformada, sabe por quê? Porque ele aceitou se batizar, ele aceitou a Cristo. Tanto Fumaça quanto Saravá aceitaram a Cristo, aceitaram morrer para o pecado, para viver uma nova vida. Mas eu gostaria de decorrer com os irmãos sobre alguns assuntos. Batizar é morrer para o pecado e ressurgir para uma nova vida. Mas que pecado é esse? O que é pecado? Eu gostaria que alguém abrisse para mim 1 João 3, versículo 4.
Aquele que abrir, pode ler. Fica de pé, por favor, e lê. 1 João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Obrigado. O pecado é o que, gente? A transgressão da lei. Que lei? Que lei é essa? Alguém sabe me dizer que lei é essa? A lei de Deus. A lei de Deus é os 10 mandamentos. Irmão, os 10 mandamentos é tão importante, mas tão importante, que Deus escreveu com suas próprias mãos. Olha, toda a Bíblia foi escrita por vários profetas, por várias pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Mas os 10 mandamentos era tão importante que Deus escreveu com suas próprias mãos. Alguém lê para mim, por favor, Êxodo 31, 18. Êxodo 31, 18. Quem achar, pode ler. Corrida bíblica aí. Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as 2 placas de pedra, onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Olha só que maravilha! Nós recebemos de Deus algo tão maravilhoso que Ele quis escrever com suas próprias mãos. Você conhece os 10 mandamentos? É uma coisa tão comum pra gente, né? Mas eu sei que tem amigos que nos visitam. Eu gostaria de passar um vídeo. É um vídeo bem simples, mas para mim ele resume o que são os 10 mandamentos. Eu gostaria que você prestasse atenção. Há muito tempo atrás, o povo de Deus foi escravizado no Egito. Eles ficaram tanto tempo por lá que acabaram aprendendo com os egípcios a fazerem muitas coisas erradas que não agradavam a Deus. Mas Deus libertou o seu povo e precisou lembrá-los dos seus ensinamentos para que eles voltassem a ser pessoas especiais e ajudassem outros povos a conhecerem sobre o amor do Criador. Deus então deu a Moisés a sua lei e as escreveu com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra, para que o povo percebesse o seu pecado e também que Deus os amava muito. Essa lei é conhecida como os 10 mandamentos e diz assim: 1. Não tenham outros deuses além de mim. Eu sou o Deus de vocês e não existe outro ser divino que os ame. 2. Não façam imagens de barro, pedra ou qualquer outro material para adorar ou venerar. Isso é idolatria. 3. Não falem o meu nome em xingamentos ou brincadeiras. Sejam reverentes com o Criador e Salvador de vocês. 4. O dia de sábado é santo, separado dos demais dias. Trabalhem, estudem e façam tudo que é do interesse de vocês em 6 dias. Mas descansem no 7º, porque eu abençoei e separei esse dia para termos um encontro especial, vocês e eu. 5. Honrem ao pai e à mãe de vocês e os respeitem. Aqueles que fazem isso têm vida longa. 6. Não matem. 7. Não cometam adultério. 8. Não roubem. 9. Não falem mal de ninguém. 10. Também não fiquem cobiçando o que é dos outros, nem seus bens materiais, nem a sua esposa ou marido, nada do que for de outra pessoa. Deus escreveu estes mandamentos para proteger o povo. É para isso que a lei também serve.
Ela nos orienta, nos revela que temos pecado e nos ajuda a ter uma vida mais saudável e feliz. Deus tem reservado muitas bênçãos especiais para aqueles que o amam e fazem a sua vontade. Experimente. Que lindo! Os 10 mandamentos servem para nos proteger. Se nós não obedecemos os nossos pais, nós sofremos. Se nós conquistamos o que é dos outros, nós sofremos. Se nós não amamos o nosso próximo, nós sofremos. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós temos uma proteção. Deus sabe o que é melhor para nós. É por isso que Ele nos deu os 10 mandamentos. E quem obedece os 10 mandamentos verdadeiramente ama a Jesus. Gostaria que alguém lesse para mim João 14, 21. Olha só, então, a sua obediência é uma prova de amor. Olha, mas aí alguém pode virar para mim e falar assim: ô Laís, eu sempre ouvi que a gente é salvo pela graça. Esse negócio de obedecer mandamento é lá para os israelitas, a gente não precisa obedecer mandamento, nós somos salvos pela graça, Laís. Jesus separou os mandamentos em 2. Ele falou assim: é só você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas os mandamentos, eles são exatamente separados em 2. Os 4 primeiros, você ama a Deus sobre todas as coisas. Os 6 últimos, você ama o seu próximo como a si mesmo. E nós somos sim salvos pela graça, mas isso não nos isenta de obedecer. Abra sua Bíblia em Romanos 6. Romanos 6, de 1 a 4. Vou deixar alguém ler para mim, mas eu quero colocar o microfone para essa pessoa ler. Romanos 6, de 1 a 4. Quem vai ler? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que sejam abundantes? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo e na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Amém. Olha só, existem 2 grandes erros. Um deles é achar que você é salvo somente pela graça. Sim, Jesus morreu na cruz por nós. Ele nos lavou dos nossos pecados, Ele sofreu o que nós merecíamos sofrer e assim Ele nos proporcionou salvação. Mas se você acredita que você foi salvo por Jesus, como prova de amor você obedece os mandamentos. E existe aquela pessoa também que ela acha que apenas obedecer, mas eu guardo sábado, mas eu faço boas obras, ela também está salva. Uma coisa está ligada à outra. Nós amamos a Jesus quando nós demonstramos obediência aos seus mandamentos. Mas falando de Manassés, lembra que a gente leu sobre Manassés? O rei Manassés? Olha só, gente, o rei Manassés, ele não guardava os mandamentos. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Gente, Manassés, ele era mau. Ele era mau. Ele era tão mau que ele matou seu próprio filho. Ele ofereceu o seu filho a Moloque. Naquela época, tinha um deus chamado Moloque, uma estátua, e ela ficava com as mãos assim, e as pessoas tinham que levar as crianças para que fossem mortas como sacrifício. Não podia ser grande, não, tinha que ser criancinha, e a criança era ali queimada viva.
Era uma coisa horrível. E Manassés fez isso. Manassés, sabe quem dos profetas que Manassés matou? Isaías. Manassés, ele era feiticeiro, agoreiro. Ele consultava os mortos. Ele era terrível. As ruas da cidade onde ele era rei viviam cheias de sangue, porque se alguém não adorasse a imagem de Baal, ele matava. Se você fosse Deus, fala para mim, se você fosse Deus, o que você faria com Manassés? Manassés, ele era muito mau, mas mesmo assim, mesmo Manassés sendo mau, Deus o amava. Deus o amava. Lá em Crônicas, o verso 10. 2 Crônicas 33, o verso 10, na história de Manassés. Olha só, Manassés, ele fez muitas maldades. Mesmo assim, Deus o amava. 2 Crônicas 33, verso 10 diz assim: o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram ouvidos, não lhe deram atenção. Mesmo Manassés sendo um rei mau, que se desviava, que não cumpria os mandamentos, Deus queria resgatar Manassés. Deus amava Manassés como Ele ama cada um de nós. Não importa quais são os nossos erros, não importa qual é o nosso passado, Deus nos ama. Ele tem um amor infinito por nós e Ele quer nos resgatar. E é por isso que Ele fala conosco. Mas muitas vezes nós não damos ouvidos. Muitas vezes nós não damos ouvidos. E aí, lá na cultura hebraica era assim, presta atenção. Tá a Dúcia e a Bebel sentadas aqui. Eu estou vendo que esse sofá, ele está quebrado ali, os pés dele estão quebrados e vai cair. E elas podem se machucar. Eu estou vendo. Se eu não aviso para elas que elas podem se machucar, se o banco cair e elas se machucarem, a culpa é minha. Lá era dessa maneira, tá? Mas se eu aviso para elas, olha, vocês estão correndo perigo, saiam daí. Se eu aviso e elas não me dão atenção, a culpa é delas, porque elas foram alertadas. E assim aconteceu com Manassés. Mas Manassés não deu ouvidos. E sabe o que aconteceu com ele? Aquele rei bonito, forte, que foi um dos que mais reinou sobre Judá. Aquele rei cheio de prata, de ouro, todo rico. Sabe o que aconteceu? Olha lá no versículo 11. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Manassés, aquele rei bonito, agora estava sendo humilhado, agora estava sofrendo. Naquela época, quando alguém era preso, não tinha carro para levar, não. Hoje em dia, se a gente tem um criminoso, a polícia leva até a prisão, né? Naquela época, eles tinham que ir a pé, no sol. E outra coisa, eles iam nus, pelados, porque era uma maneira de envergonhá-los. Você imagina um rei pomposo, um rei todo, né, cheio de altivez, agora nu, a pé, cheio de ganchos no seu corpo, acorrentado, sofrendo, tudo porque não ouviu a voz de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. E Ele tem um amor tão grande por nós, que mesmo quando nós caímos, Ele nos ama e nos aceita. Olha o verso 12. 2 Crônicas 33, verso 12. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, verso 13, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino,
E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Glória a Deus. Olha que história fantástica. Manassés precisou passar por grandes apuros para reconhecer que Deus era o único Deus verdadeiro. Manassés precisou passar por sofrimentos intensos para poder aceitar o amor de Deus por ele, que Deus dava a todo momento. Deus falou com ele, mas ele não ouviu, e ele precisou sofrer. Olha, irmãos, quantas vezes Deus fala com você? Quantas vezes você é incomodado de madrugada? É o Espírito Santo falando com você. Quantas vezes você percebe, você pensa, o que eu estou fazendo não está certo. Quantas vezes Deus tem te chamado e você tem endurecido o seu coração? E aí muitas das pessoas, quando acontece uma coisa ruim, quando acontece uma coisa terrível, corre para Deus. O que eu quero te dizer nessa manhã é que Deus te ama demais. E não importa quais foram os seus pecados, não importa quais mandamentos você não está cumprindo, ou quais você tem mais dificuldade de cumprir, Ele te ama. Ele só espera que você aceite, que você dê ouvidos, que você se entregue, porque os caminhos do Senhor são caminhos de delícias, e os seus mandamentos não são penosos. Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Todos os planos dele são para nós, planos de paz. Que nós não precisemos, assim como Manassés, passar por uma situação difícil, passar por uma situação de rebeldia, para então nos lembrarmos de Deus. E não é Deus que nos castiga porque nós não estamos ouvindo Ele. Não é isso, Ele não está nos castigando. Acontece que os nossos sofrimentos, eles são fruto do pecado. E nós precisamos da proteção de Deus. Nós precisamos estar agarrados com Deus. Nós precisamos entregar o nosso coração a Deus. Pois somente Deus pode nos livrar dos sofrimentos dessa terra. E somente Ele tem para nós uma promessa de vida eterna. Não importa que Saravá tenha morrido. Sabe por quê? Porque ele viverá eternamente nas mansões celestiais. Ele escolheu o caminho certo. Ele escolheu dar ouvidos à voz de Deus. Ele escolheu ter uma transformação de vida. Manassés também foi transformado. Fumaça foi transformado. E você precisa ser transformado. Deus está te chamando nessa manhã. Nós vamos ouvir uma música. E se você tem o desejo de se entregar a Deus, se você tem o desejo de dizer, Pai, me perdoa, porque eu não sou perfeito, mas eu te amo e eu aceito que o Senhor faça morada em meu coração. Se você quer se entregar a Deus nessa manhã, eu apenas peço que você se levante e cante. Que você possa aceitar o chamado de Deus nessa manhã. Amém?
vida.